Reza aí, mãe. Uai, gente, ela não tá aparecendo aqui pra mim. Ô, senhor. A minha só não funciona no 3G. Então, vou falar pra vocês um pouquinho. Achei a Carol aqui, apareceu pra mim. Agora vai. Eu tenho certeza que vai. Vamos lá. Internet ajuda nós. A gente podia fazer, né? Uma música. Internet ajuda nós. Juro do céu, foi. Aê! Alguém ali Gente! mandou, reinicie o seu celular. Aí eu falei, gente, deixa eu reiniciar. E aí deu certo, né? Deu É, o pessoal certo, por sabe isso que eu sumi. Gente, olha, conheçam Desculpa, a pessoal que tá Carol. aí, né, Essa prestigiando, nossa mas linda, querida Carol. finalmente. Finalmente. Seja Eu achei bem-vinda. interessante. Pensei assim, eu ia falar um pouco sobre as fases, eu achei todas nesse momento, entre negação, entre barganha, enfim, finalmente, aceitação, entramos. Estamos Ex- Exatamente. Não, e é tudo assim, né? Então A tá. maternidade Então, eu também é falei para assim, né, você. amiga? Ah, é assim, não, mas várias outras lives isso aconteceu, né? Não foi a primeira. Teve uma live, quem está acompanhando as nossas lives, teve uma live de um amigão nosso também, top demais assim, da dança. A gente estava empolgadíssima e também custou quase meia hora para conseguir entrar. Então é normal e é dia também, né? Tá muito cheio de Horário, gente. talvez, né? É horário. Uhum. Então, mas então eu vou apresentar você e depois eu vou passar a palavra para você, tá bem? Estava te Tá bem. apresentando, falando que você é psicóloga. Anotei tudo aqui, ó. Você é psicóloga, especialista em desenvolvimento humano, tá? Mestre em educação. E aí, a Carol, ela atua em consultório como psicóloga, né, Carol? E aí, Uhum. no consultório, ela atende grandes, pequenos, médios, todas as idades, mas ela também é Uhum. psicóloga infantil lá do Saci, né, Carol? Da escola Sim. Saci, do Colégio Saci, né? Então, ela tem uma ampla e um trabalho muito grande com criança, que é o nosso foco de hoje, né? E além de Sim. tudo, rapidinho eu vou falar, a Carol é mãe da melhor amiga do Boa Gabriel, noite. Uhum. de uma fofurice linda, maravilhosa, que se chama Elis, que daqui a pouquinho vou ver se ela entra para a gente conhecer a nossa lindeza das lindezas, que eu tô morrendo de saudade. Uhum. Pois é. E agora é Mãe você. deles é o currículo. Então, a Ju me propôs esse desafio. A gente está numa época de desafios e eu resolvi aceitar. Não é algo muito fácil, mas a gente está se adaptando, né? Essa realidade de interagir virtualmente, né? É um desafio, mas vamos lá. Então, eu pensei em conversar com vocês. Oi, Aline. Oi, meninas que estão aí. Deixa eu dar um oi, família que está aí. Fran, que eu vi. Enfim, obrigada por vocês estarem, né, presentes. Flávia também. Então, pensei em conversar um pouquinho com vocês, né, sobre a relação. Estamos aí na semana do Dia das Mães. Nós, enquanto mães, estamos com os desafios aí da quarentena com as crianças, né? E pensei em conversar um pouco com vocês nesse aspecto, saber primeiro como estão os pais, né? As crianças são um reflexo, são um espelho da família. Então, assim, quando um pai, uma mãe, um cuidador vai buscar atendimento, a gente sabe que a questão ela é mais ampla, né? Vai buscar atendimento para a criança, a gente sabe que a questão é no núcleo que essa criança está, que a criança só vem emergir, revelar o que está acontecendo ali naquele contexto. Agora, nesse período de isolamento, não deve ser diferente, onde tudo emerge com mais força, né, digamos assim, uma situação extremamente que não traz uma previsibilidade para nós, né? A gente não sabe por quanto tempo, enfim, isso tudo gera muita ansiedade para quem já tem sintomas de ansiedade de forma ainda mais nítida, né? Enfim, tudo que já é nosso, não é que surgiu agora, mas vai vir à tona agora.
muito provavelmente. E aí, como a gente já está há mais de acho que quase 50 dias, né, amiga, de quarentena, para quem Ah, começou aí em torno do já dia deve. 18, imagina só as nossas crianças 50 dias em casa. Como será que elas estão, né? E como estão os pais? Pode ser que nós já tenhamos passado por diversas fases, né, desse luto, pela perda, assim, da liberdade, da sua rotina, do que gostava de fazer. Só de você se sentir privado e olhar isso como uma privação já é algo que merece uma atenção, né? Então, pode ser que uns já passaram por uma fase de negação, de que não é bem assim, não precisa ser desse jeito, não precisa ficar em casa tanto tempo, pela fase da raiva, né? Que eu não quero, que eu não consigo, enfim, pela fase da barganha, de pedir, pelo amor de Deus, preciso sair dessa situação, até a gente chegar na fase da depressão, que é comum, né? Aquele dia que você acorda, não quero saber de nada, enfim, até chegar numa fase da aceitação, que é o dito luto saudável, né? Vamos dizer assim. Então, qual será que é a fase que a gente está nesse momento? Será que a gente já está na aceitação? Já consegue, enfim, entender que a gente está num momento que não é individual, que é coletivo. Então, assim, eu não posso pensar só na minha questão, é uma questão coletiva. Eu acho que isso traz talvez uma leveza maior, pensar que os desafios são para todos, não são só para mim, enquanto mãe ou enquanto, né, Profissional, né? enfim, enquanto profissional, os desafios. Todo mundo já está tendo que reinventar uma nova forma de trabalhar, de conviver, assumir papéis que às vezes não executava, né, Jô? Agora a gente tem que assumir vários papéis. Se eu era mãe num período X, agora é em tempo integral, junto com um profissional em tempo integral, junto com dona de casa em tempo integral. Então, assim, isso tudo gera um conflito, né? Fora as relações com maridos, esposas, enfim, com todos que estão aí dentro de casa. E aí pensar um pouquinho, né? Como é que que fase que esses pais estão? Como você, enquanto mãe, pai, cuidador, está se vendo nesse momento? Deixa eu te fazer uma pergunta, Carol. Essas fases, até a gente chegar na fase da aceitação, elas são fases que podem ir e voltar, não pode? Tipo assim, vamos supor, o que que eu tô querendo dizer? Uhum, A sensação que eu tenho, né, como a gente está nesse bate-papo, eu vou me expor bastante, tá, pessoal? Assim, do que eu tô vivendo e tudo. Eu tenho sentido que eu aceitei, né? Mas as uhum. fases de raiva, de frustração, de quero logo que acabe isso, tem dia que isso também emerge junto, sabe, com o Sim, fato, sim. porque, né, desde quando eu tive um processo do entendimento do coronavírus, desde quando alguns alunos, da semana antes da gente fechar, começaram a deixar de ir, são alunos que trabalhavam na Secretaria da Saúde de Juiz de Fora. Então, eu e a Uhum, Bela, a gente já sabia que vinha uma bomba, que não explodiu tão rápido, uhum, mas explodiu muito rápido. E aí eu tive um período de aceitação, eu acho, né? Posso não ter tido, mas eu acredito que o meu período foi, assim, né? De uma certa forma, rápido, né? Enfim, uhum. mas nesses momentos, assim, de tristeza, de raiva, de ansiedade, de frustração, tem dia que tá tudo junto, tem dia que é uma coisa só. Eles são momentos, assim, eles vão e voltam? É isso que é a minha Sim, pergunta. não é divididinho, né? E nem quer dizer que você vai passar exatamente por eles. Às vezes você pula algum e volta nele, né? Não é algo linear. Ou vive, né, de maneiras conjuntas, né? Agora eu tô com raiva, mas eu também tô triste. Não é algo assim tão linear. E eu acho que Né? esse período específico tem trazido isso muito junto, né? Muito, as emoções estão muito à flor da pele, assim, emergindo muito, né? É. Então não quer dizer que você está e aceitar o que está acontecendo, né? Num nível da consciência. Não, eu entendi o que está acontecendo, mas não sentir dessas formas é muito difícil, né? Eu entendo Ah, é? conscientemente que a gente está vivendo um processo que não depende de mim, mas e daí? Eu também não, também tô com raiva de ter que ficar aqui, né? Enfim.
Imagina como Eu e estão a as nossas Bela, a gente tem crianças. uma coisa muito engraçada que a gente conversa assim, porque a gente está sempre conversando sobre o estúdio, sobre o que que a gente vai Uhum, fazer, sobre as crianças, que a gente já vai chegar lá. E aí eu e a Bela, a gente tem muito assim, e aí, como é que você está hoje, né? Porque uhum, muitas vezes, e aí a gente volta a essa questão de rede de apoio, que eu acho que agora, muito mais do que qualquer outro momento, a gente precisa de ter uma relação muito forte, assim, com as nossas famílias, com as pessoas que estão com a gente, porque a gente precisa muito de poder trocar essa ideia, né? Poder uhum. desabafar, que às vezes com o Claro. cônjuge, né? Que a gente está vivendo só com o cônjuge aqui em casa, pelo menos, né? Ou só com a nossa Uhum. mãe, só com o nosso irmão, enfim. A gente precisa de ter esse momento de desabafo, né? Também. Então, isso Sem dúvida. É, quem já não. Pode falar. pode falar. Não, eu ia dizer, né, que alguns têm essa rede de apoio mais forte, né? Já faziam terapias, continuaram, ou tem algum momento em que consiga trabalhar isso de alguma forma, outros não, se viram, porque não avisou, como você diz, não foi uma coisa que a gente teve tempo de planejar. Aconteceu e pum, né? Um dia você vai na escola, outro dia você recebe a notícia que vai parar. Então, não é Exato. algo que você se preparou para viver. Não teve Aham. muito tempo de antes de acontecer, você já ia elaborando o que vai ter que acontecer. Não, agora vai e se vira, né? Então, tem isso também. Que também é o processo de quem está, por exemplo, tendo perdas, né? Não está tendo tempo nem de viver esses processos todos. É uma coisa muito de viver cada etapa desse luto, né? Então, é algo muito que aconteceu muito inesperadamente, apesar de a gente já saber que estava havendo uma pandemia, a gente não achou que ia chegar aqui e a gente já ia, Então, tão rápido. enfim, ser tão rápido, né? É. Mas E aí aí, me fala uma coisa, o que que você tem para falar para gente que está vivendo todo esse turbilhão de sentimento em relação com as crianças, né? O que que a gente, como mãe, como uhum, pai, como cuidador, né? Igual a minha mãe que cuida do Ângelo também. O que que a gente pode estar fazendo para a gente e para eles? O que que você tem de dica para gente? uhum. São dicas ótimas. É começar, né, por essa questão do autocuidado, da atenção em si, o que que eu tenho visto, o que que eu tenho passado para essas crianças, né? Tem gente ainda muito focada no medo. E aí, nesse ciclo de medo, eu assisto muito noticiário, eu vejo muita, eu fico vendo e comentando com os outros quantos mortos foram hoje, né? O que está acontecendo, é real, não é real, compartilhando notícias e muito focado na questão da perda de direito, de ir e vir, da perda do meu trabalho, talvez uma perda econômica. Então, assim, quem está ainda muito nessa zona do medo e da perda vai transmitir isso para as crianças, né? As crianças vão manifestar de inúmeras formas, estando mais ansiosas, enfim. O adulto avaliar em que momento ele está, né? Se ele já está com mais consciência do que está acontecendo, mas sem trazer isso tanto para dentro de casa, não vendo tanto esse momento como uma reclusão, mas como talvez uma proteção, acho que até a forma como a gente aborda, sabe? Muitas vezes a gente está Uhum. conversando e não percebe que a criança está entendendo, né? Quem tem filho pequeno, por exemplo. E aí, até a forma como a gente está lidando com o momento. Porque estar em casa, para quem pode estar, também é um privilégio, digamos assim. Por mais que Com haja certeza. perdas, né, É. financeiras. Então, assim, eu vou levar isso como uma reclusão, como uma perda, ou eu vou levar isso como um momento de cuidado? Tem que ter esse cuidado, né? Algo real que está acontecendo. E aí, a maneira como eu vou encarar isso já diz muito de como eu vou passar isso para as crianças, né? Enfim, se eu já estiver nessa zona mais da aceitação, e, enfim, eu quero saber o que está acontecendo no mundo, mas eu também não preciso me contaminar disso o tempo todo, né? Posso ter o tempo de estar com essa criança, sem transmitir para ela tanta angústia, porque é algo assim que eu não tenho controle, eu preciso ter essa consciência, né? E aí já é uma outra etapa, Uhum. eu ter essa consciência e não transmitir isso dessa maneira para a criança.
E alguns já conseguem estar, digamos, né, nessa linha, no momento de crescimento. Sair da zona do medo, da zona da consciência para a zona do crescimento, que seria talvez, olha, eu já até tive ganhos, né, vamos dar um exemplo. Eu estou numa zona de crescimento, eu já percebi tudo que está acontecendo, eu já consigo, após alguns dias, controlar um pouco mais a minha rotina, ter uma relação mais tranquila com o meu filho, enfim, propor algo novo. Também pensar, né, que, assim, talvez a gente não consiga grandes ganhos pedagógicos, enfim, com o nosso filho, não é isso, né? Mas já estar numa zona de mais conforto, né? Eu Sem vou dar um tanta. pouquinho do exemplo do que eu estou vivendo, porque eu me sinto assim atualmente como uma ajuda para todo mundo que está aqui assistindo, com as pessoas que buscam, né? Que é uma outra linha assim que eu tenho para mim que não é profissional, mas assim eu tenho dois. Acho que não sei se todo mundo que está aqui, vejo muita carinha nova aqui na live de hoje, né? Que é comum com os nossos convidados. Que é ótimo. Eu sou mãe de dois, né? Eu tenho um de 3 anos e um de 1 aninho. Vocês devem ter escutado, porque eles estavam por aqui daqui agora mesmo. Vocês devem ter escutado. E assim, o que aconteceu nessa questão de ganho com as crianças que eu já consegui perceber, né? É claro que eu e o Miguel, que é o meu marido, né? A gente passa por várias questões diárias, né? Tem hora que a gente acorda bem, vai passando o dia, acontece alguma coisa e aí a gente não fica tão bem, e aí, ou então a gente acorda meio mal, vai acontecendo algumas coisas, a gente vai melhorando, enfim. E a gente tenta, claro, driblar nossos sentimentos, nossa situação com as crianças, porque, de fato, as crianças não têm culpa de nada, e elas não são, né? A gente não pode descontar nelas nada nesse sentido. E aí, uma coisa que eu estava comentando com o Miguel ontem, que já foi um ganho enorme nessa quarentena, que eu acho, que foi a minha conexão com os dois está muito melhor, sabe? Por exemplo, eu tô com um de 1 ano e um de 3. Para mim, lidar com duas crianças é algo novo. Eu tinha um, né? Já tinha dificuldade de lidar com um, que tem seu jeito, que depois a gente vai conversar um pouquinho sobre as fases, tá, meninos? Das crianças, o que acontece. Vocês vão ver se essa fase dos 2, 3 anos é uma fase muito desafiadora. Aí veio outro neném, aí eu tive que começar a lidar com outro neném, mas eu sempre, como a minha rede de apoio, e eu me sinto muito privilegiada por isso, sempre foi muito grande, né? Os avós das crianças são muito presentes, né? Tem essa linha que toma conta, que é uma babá das crianças. Então, assim, tem minha irmã, tem a Carol, a gente, né, Carol? A gente sempre tá junto. Então, assim, eu pela primeira vez desde que o Felipe nasceu, eu estou 100% do tempo com os meninos durante um período muito longo. E naturalmente, isso não é, claro que não foi de uma forma fácil, não foi de uma forma simples, não é. Mas o que eu estou achando legal, que para mim foi um ganho muito grande, é essa conexão de mim, eu, Juliana, mãe de dois, mãe de dois. Isso para mim está muito mais suave hoje do que no dia 18 Uhum. de março, quando a quarentena começou. Para mim, e Começou. agora, para o Miguel também, assim, está acontecendo isso, Uhum. né? Então, isso para mim é um presente, assim, porque talvez, é claro, se não fosse a quarentena, talvez essa maternidade de dois desse jeito que está acontecendo agora, de eu conseguir driblar melhor o horário da janta de um, o horário da janta do outro, o horário do sono do um, do banho do outro. Isso está numa rotina assim muito mais harmônica, acredito, do que se eu não tivesse tido a quarentena. E talvez, se Uhum. não tivesse tido a quarentena, esse conforto que eu estou sentindo agora só ia acontecer daí um tempo, daí alguns anos, talvez, né? Então, eu tenho isso para Uhum. citar, Uhum. para trocar para vocês. É claro que não é simples, é claro que não é fácil, não é, né? Quem me conhece sabe que rotina é Uhum. uma coisa difícil para mim, mas é um ganho, eu sinto como um ganho, né? Sim. E aí a gente tem que pensar também que não dá para a gente manter uma rigidez de rotina que a gente tinha antes. Isso é inviável nesse contexto. A gente tem que ter uma organização, mas se a gente tiver muita expectativa em relação a uma organização com os pequenos, a gente vai se frustrar sempre.
né? Eles têm, assim como nós adultos, tem dia que, né, igual você falou, passa por todas essas fases ao mesmo tempo. Né? Agora eu tô com raiva, não quero. Então, assim, é importante que a gente tenha um planejamento, mas que a gente entenda, né, que há de haver uma flexibilização. Um exemplo também, tem pais, assim como nós, que estão tentando trabalhar, estudar e ser mãe em casa, tudo junto, né? Então, assim, uma organização ajuda? Sem dúvida, a gente precisa tentar, né? A tal hora fica com um, para quem pode, né? A gente tem mães solos também, que aí ainda é mais intensa essa relação, e que às vezes tinha uma avó, um avô e agora não está podendo ter esse encontro, né? Mas quando há mais de um cuidador na casa, ajudar a montar essa organização, né? Sabendo também que não tem como ter uma rigidez, inclusive porque todos estão nesse contexto. Então, assim, eu sei que se quando eu tiver em um atendimento eu ouvir um gritinho ali, provavelmente meu paciente que é mãe vai entender que eu também estou na mesma situação que eles, assim como às vezes eu estou atendendo e entra uma criança no meio da cena ali. Ah, mãe, peraí rapidinho. Então, assim, é novidade para todos, assim como, né, as tecnologias. A gente custou para conseguir entrar aqui, né, Aline? Então, é tudo um pouco de paciência com o novo, que é algo que, assim, para nós, enquanto sujeitos, às vezes a gente tem resistência com o novo, porque sai de um lugar de comodismo e de um lugar que eu já domino para um lugar que eu vou me arriscar. E a proposta no momento é essa, né? É a gente pensar novas formas de ser mãe, de ser profissional, porque aquela outra a gente vai ter que abrir mão um pouquinho. Se a gente ficar tão fixado naquela outra, a gente só vai viver na frustração. Eu acho que uma coisa que deve estar todo mundo querendo saber, né? E eu acho que é legal a gente entrar logo por causa do tempo, infelizmente, Uhum. que é curto. Mas, e se você, né? Se todo mundo puder, a gente até abre outra live, se for o caso. Que é a questão dos pais das crianças, e você estava falando nessa questão de frustração e expectativa. Eu tive que trabalhar isso muito, né? A gente vai falar daqui a pouquinho nas fases, isso tem tudo a ver. E as mamães de crianças pequenas vivenciam isso Oi, Ana. diariamente, né? Diariamente e constantemente, que é a questão da expectativa versus a realidade. Ou seja, a expectativa que eu tenho quando eu acordo, né? De que eu vou conseguir, Uhum. enfim, colocar, passar aquela roupa, que é o que acontece comigo, limpar as janelas, versus a realidade que chega às 7 horas da noite, você não conseguiu nem dobrar a roupa, Executar quase nada, né? né? Então, E primeiro aí que que o eu tempo acho, dentro de casa é outro, né? pode Uhum. falar. Quer concluir? Não, só que eu acho que isso é uma questão que toda mãe passa, e eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar, né? Porque assim, eu Uhum. não sei se é uma Uhum. coisa só minha, que eu acredito que não, mas assim, eu acho que a grande questão da maternidade, para mim hoje, uma criança de 3 anos, eu acho que depois isso muda, mas esse aprendizado da maternidade, que a gente brincou na outra live, que a gente vive em puerpério, né? É essa questão da gente trabalhar essa expectativa, trabalhar essa rotina que a gente se Sem dúvida. propõe, que eu vou conseguir, e, e aí não, porque se eu não conseguir, eu não sou Uhum. uma boa mãe, se eu não conseguir, eu não sou uma boa funcionária, enfim. E eu acho que é legal a gente Uhum. tentar falar um pouquinho sobre isso, né? Porque para Uhum. mim é um ponto Sem X, dúvida. né? Eu acho que assim, não só esse momento, a maternidade, desde né, da gestação, é a gente abrir um pouco mão da nossa ilusão de controle. A gente tem uma ilusão que a gente tem controle sobre as situações. Na verdade, a gente tem uma previsão, uma organização. Agora, o controle total a gente não tem, né, Ju? Nem, vocês falaram na última live, né, nem do parto, porque teve pessoas que falaram, né, a Bela falou o que ela idealizou, o que aconteceu, você falou, né, da forma como foi o seu. Puerpério também não é algo que a gente possa controlar, por mais que a gente imagine, a gente só sabe vivendo. Então, eu acho que o momento para nós, enquanto mães, pais, cuidadores,
é abrir mão dessa ilusão do controle, de que a gente tem controle sobre todas as situações que vão acontecer no nosso dia a dia. A gente tem uma organização prévia, mas o controle do tempo é outro, o rendimento do tempo é outro. A gente está realizando inúmeras funções dentro do mesmo espaço, a gente não tem aquela quebra, né? Agora eu vou sair, vou ser só psicóloga. Agora eu vou sair, vou ser só, né, enfim, aluna. Não, a gente está tendo que fazer isso tudo no mesmo espaço, né, com todo mundo junto. Então, é algo muito complicado de administrar. E aí a gente tem que abrir realmente mão dessa questão do controle, sabendo que a criança também é assim. Tem dia que ela vai acordar mais disponível a realizar aquilo que você propôs, tem dia que não. As crianças estão sentindo falta das relações, né? Aí a gente vai entrar um pouquinho na questão das idades, né, Ju? Mas os pequenos, talvez alguns muito pequenos, como é o caso do Felipe, não ia ainda na escola, né? Mas Não, tinha toda uma rede de cuidado, né? Passava dia com a saía de avó, casa, ia para minha saía de mãe, né? casa. Aí voltava Então, para casa. assim, para ele mudou um pouco as figuras com que ele convivia, né? Tá só você e o pai. Enfim, já é uma mudança, mas não tinha tantas outras crianças em volta. Imagina para nós pequenos que já iam para a escola, né? Tem a questão das relações, a escola é muito mais do que só conteúdo, né? Tem a questão É, das é uma relações. questão para outra live, né, amiga? Escola, Sem dúvida. né? Mas aí acho que a gente pode falar um pouquinho primeiro de 0 a 3 anos, né? O que, que a gente Que aí, espera um assim, pouco dessa uma criança. questão muito legal que a Carol sugeriu da gente fazer é falar um pouquinho sobre as fases, né? Eu não sei se todas as pessoas que estão aqui conhecem o olhar, né, do comportamento. Eu acho que é interessante, mesmo quem conhece, a gente revisar, é interessante, né? Então, vamos falar um Uhum. pouquinho sobre cada fase, mamães e papais se liguem. Eu, né, se fosse vocês, pegava até um papelzinho, um caderno aqui, ó, para poder. É bem legal. A gente não vai aprofundar tanto, né? Mas assim, vamos pensar nos pequenos de 0 a 3 anos. São crianças ainda com autocontrole pequeno de si, né? Do entorno. São crianças que demandam mais atenção. Nesse momento, a gente vai ter que pensar que a gente não vai conseguir sair ileso totalmente da quarentena, né? Vai ter coisa quebrada, vai ter. Mas eu acho que o mais importante nessa fase em que eles ainda precisam muito de nós é a gente trabalhar um pouquinho a autonomia deles. Por exemplo, as crianças que já andam 1 ano e meio, por aí, podem brincar um pouco perto de nós, mas sem a nossa intervenção todo o tempo. A gente tem que trabalhar um pouquinho esse distanciamento, senão vai ficar o dia, né? Vocês não vão dar conta de passar o dia todo interagindo com aquela criança. Apesar da gente ter alguns pais, né, muito receio enfim, não gostarem que os filhos usem telas, tecnologias, não é a hora, talvez, de barrar. A gente vai ter que ser um pouco flexível com o que funciona um pouco. É um momento que a gente não vai ter grandes atitudes pedagógicas igual a gente gostaria, talvez, porque, volto a falar, né, da escola, a gente não vai conseguir entrar nesse lugar de ser educadora, pedagoga dos pequenos também. Então, assim, a gente vai ter que aprender um pouquinho a lidar com isso. Trazer as crianças um pouquinho, de 1 ano e meio até 3, para participar da rotina da casa, de acordo, claro, com o que é possível, né? Eu vou limpar a casa, eu dou um paninho na mão da criança, ou eu vou fazer alguma coisa na cozinha, chamo a criança para participar, as coisas da vida prática, né? As crianças adoram se sentirem úteis, sentir que participam, né? Isso traz uma questão de valor para a criança. Eu sou capaz, né? Eu sou suficientemente bom assim para poder interagir, né, nas coisas que a minha mãe faz, né? Então a gente tem que pensar que bronca, intervenções vai ter que ser nesse momento só para questões que colocam a vida da criança em risco. Ela não vai poder ficar o tempo todo. Pais e mães que têm muitos ciúmes de objetos, melhor guardar do que deixar ali e ficar não, porque ninguém vai aguentar tanto não nessa quarentena, né? Vai chegar uma hora que a gente não vai aguentar. Então, assim,
deixar o espaço propício para aquela criança. Imagina, ela já está com um espaço limitado. Ela vai precisar de um espaço só dela, em que ela possa realmente trabalhar e mexer em tudo. Pelo menos um espaço da casa deveria ser acolhedor, assim. E outras coisas que não representem perigo, mas que talvez a gente não queira que a criança mexa, a gente vai ter que diminuir um pouquinho a nossa exigência. Eles não estão nos testando, eles estão Isso é explorando. bem legal, porque Sim. a Carol travou. Ai, pode falar. Eles Não, é estão assim, eu tô até. reconhecendo esse espaço, né? Nunca passaram tantas horas nesse espaço também. É assim, e aí eu tenho para dividir com vocês, compartilhar com vocês, que o meu mais velho, Gabriel, quando fez 2 anos e pouquinho, foi quando o Felipe veio, e eu tive Uhum. a sensação dos terrible shoe, né? Que não sei, na psicologia acredito, né? Não é? Tem esses terríveis Uhum. dois, que é a fase da birra, que é a fase da briga, do eu quero, né? E, enfim, aquela fase toda que quem tem criança dessa fase sabe do que eu estou falando, tá? A gente passa, o Gabriel já está passando, graças a Deus. E Uhum. por mim, precisei muito de recorrer a algumas teorias. E eu gosto muito de Montessori, Maria Montessori, adoro as Uhum. ideias dela. E ela sempre fala o seguinte: bom, eu acho que é ela, né, amiga? Se não for, você me corrige, por favor, porque Uhum. eu estou falando como mãe que gosta de ler, não como estudiosa no caso, tá? Ela Uhum. fala muito assim, que o mau comportamento da criança é porque ele não tem um bom direcionamento, né? E quando ela fala Uhum. muito sobre essa questão, que se a criança está se comportando mal, quer dizer que ela está fora do seu padrão, está chorando, está esperneando, tá muito fora do momento, é porque ela não está conseguindo se expressar devidamente. E aí eu Uhum. aprendi, já aplico isso com o Felipe, eu acho que até por isso que o Felipe é tão mais calmo que o Gabriel, mas tem gênio também, enfim. A partir do momento que eu faço isso com os meninos, que eu chamo eles para vamos ajudar nisso, vamos ajudar naquilo, deixa eu pular, por exemplo, tá pulando no berço do Felipe, né? Que o Gabriel adora pular no berço do Felipe. Eu tiro o lençol e deixo o Gabriel pular. Eu sinto que quando eu tô assim, que eu intervenho mais pouco, ele se livre, Uhum. expressa e ele fica Uhum. calmo, e ele fica uma criança muito mais receptiva ao que eu tenho para pedir, à nossa comunicação, do que Uhum. quando eu ficava muito, não pode, não faz isso, desce aí, menina. Eu acho que isso cria um estresse tão grande, tão alto numa casa, que não é legal, né? Não é Uhum. uma coisa que eu É. acho que é bacana, né? E nesse momento, né, mais que nunca, não é a hora da gente limitar tudo dentro do espaço. A gente vai ter que, é, enfim, bancar isso, né? Que as crianças vão precisar explorar o que tem na casa. É melhor que a gente convide logo de cara, antecipe, né, esse convite para participar do que é possível para aquela idade, né? E não fique o tempo todo frustrando, porque uma hora o não também perde o valor e também você não vai conseguir administrar essa relação. Isso com os menores, né? E Os eu tenho de para falar três, só uma coisa, rapidinho. sim, Que esse assunto é super extenso. E a Carol, é, gente, está aberta às perguntas. Ela faz consultoria, tá? Ela tem um programa de consultoria. Então, se vocês quiserem entrar em contato com a Carol para poder saber como lidar com seu filhote nessa quarentena, e a Carol às vezes te dê dica de exercício, dica de atividade, dica de como fazer, de como lidar, de como falar o não para a criança de uma forma que ela entenda, porque ela só tem, às vezes, dois, só tem 2 e meio, só tem um aninho. Como fazer? Gente, vocês podem entrar em contato com ela, porque eu posso falar, a Carol já salvou minha vida várias vezes, tá? Não é só entrar, não mas vou como nada amiga fazer e como psicóloga, propaganda. né? Como amiga, como Faz psicóloga, já tudo bem. salvou muito. E eu chamei ela para esse papo porque eu sabia que ela tem muita coisa para falar. É só entrar em contato com ela no Instagram, tá? Qual que é o seu Instagram, Carol? Fala, @Bustamante. Fala para mim. Bustamante de Carol, É tá? Bustamante de Carol, Carol. né? Vamos ver aí, se você relembre.
pode entrar em contato com ela, porque ela faz uma consultoria com vocês com toda certeza, tá? Não precisa ser Hum, só como paciente de psicologia, né? Pode ser como mãe pedindo socorro também, né, verdade. amiga? Então vamos lá. Uhum. Avança aí que agora eu quero saber como já está É. passando. Vamos lá, de 3 a 6. Então, aí os de 3 a 6 já pega o Gabriel, né? Vamos pensar. Já são crianças que têm um autocontrole maior, espera-se que sim, já introjetou algumas questões de limite, do que eu posso ou não, se eu vou me machucar ou não se eu mexer aqui, diferente dos pequenos que ainda estão testando muito, né? E aí é importante também conversar, explicar uma coisa que eu acho que a gente não falou ali no começo, né? As crianças precisam falar do que está acontecendo, precisam entender o que está acontecendo. Cada um, de acordo com a idade, vai usar os recursos possíveis, né? Tem muitos vídeos aí na internet explicando de forma lúdica como trabalhar a questão, por exemplo, do coronavírus, né? Não é que a gente vai ficar o tempo todo nesse assunto, mas eles precisam entender por que eles estão em casa. Então, tem um vídeo interessante que a menina coloca, lava a mão e põe o dedinho assim, né? Não sei se você já viu, e afasta a Ah, Gabriel sujeira. faz isso todo dia, ele adora. Então, assim, eles precisam entender. Estou em casa porque nesse momento cada um vai elaborar do seu jeito, né? É perigoso estar na rua e eu vou aqui que eu estou protegido. E a ideia é essa, gente, proteção, não é privação, não, Carol, senão só ninguém um dá certo. pause. Olha quem entrou. Laura, que saudade de você, minha amiga, Laurinha. Só um pause. Ah, não pode Pois é, continuar. estou vendo aqui várias pessoas queridas Gostosa, entrando aqui. saudade. E aí é uma fase de conversa em que a criança já tem recurso até, enfim, já tem arcabouço, digamos assim, para dizer o que está sentindo, diferente do pequeno, né, que vai gritar, vai morder. O maior ele já pode nomear com ele, né, Ju? Já. Usar um pouco da disciplina positiva, já pode dizer para ele o que ele está sentindo, que ele está com raiva, que você também sente, que você às vezes também queria passear, que também sente falta do seu trabalho, assim como ele está sentindo falta da escola. É importante, né, nesse momento em que a criança não está bem, a gente conversar com ela, explicar, talvez esperar se for um momento de birra, né, enfim, de explosão, depois conversar com a criança sobre aquele sentimento, também como os pequenos, mais do que os pequenos ainda, incluí-los nas atividades da vida diária, né? Tem que dar função para todo mundo dentro de casa. Então, vem ajudar depois do almoço, vem, né, fazer alguma coisa. Enfim, nessa faixa etária, eu acredito, é extenso, né? Mas vamos focar principalmente nisso, nomear as emoções com eles, explicar o contexto. Também não ver muitas coisas perto deles, né? De notícia, que gerem ansiedade, gerem todos nós, né, se manter informado, mas não ficar o tempo todo ali consumindo essas informações. Uma coisa muito importante também que a gente, enquanto pais, precisa, quer falar, amigo? Não, só queria aproveitar os alunos que estão na live, que aí pegando bem esse gancho, se você me mandou uma mensagem do WhatsApp, eu demorei tipo o dia inteiro para te responder, muito provavelmente é porque eu não queria ficar com o telefone na mão, vendo notícia e passando, porque que o Gabriel já vê tudo que eu vejo, né, Uhum, muitas cenas fortes de corpos, né? Enfim. uhum. É, e aí a gente só aproveitando para me desculpar de antemão, que é por causa disso. Continua, meu Tem hora que não amor. dá para responder, né? Porque a criança fala, É, mãe, guarda o celular. Enfim, é, tá certo, né? Tem que reivindicar o exatamente. espaço dele. E aí eu acho que a gente tem que pensar também, enquanto pais, mães, cuidadores, enfim, qual que é o nosso propósito para esse momento? O nosso propósito primeiro deveria ser chegar no fim disso tudo, né, com saúde física e mental. Então, não precisamos entrar e ser muito bons em lugares que não são nossos. Aí eu acho que entra um pouquinho nos maiores de 6 anos, né, que já está indo para o fundamental. A gente falou dos pequenos que alguns estudam, outros não, mas estão na educação infantil. Agora, no ensino, os maiores de 6 anos, 7 anos que já estão no ensino fundamental, ainda tem a questão da escola, né? A escola adentrar as nossas casas. Então, assim,
assumir ainda por cima o papel de pedagogo da criança, coisa que a gente não vai conseguir, nem se você for pedagogo, né, Flávia? A Flávia está ali, imagina a situação com os maiores. A Flávia é pedagoga, minha amiga. Ela não consegue ser professora do filho dela. Muito difícil. Acredito que não, né, Flávia? Já até foi. Mas em casa é algo muito complexo, né? As crianças que estão tendo aula em plataformas online, os pais ainda estão tendo esse desafio também de serem, de propor coisas interessantes para as crianças que muitas vezes ficam entediadas e ainda ajudar, porque a escola muitas vezes está exigindo um conteúdo, enfim. Não é o momento da gente ter grandes expectativas que a gente vai conseguir. E talvez isso nem seja o mais importante, porque as crianças aprendem com as relações, elas aprendem muito mais, né? Tem crianças que passavam muito poucas horas com os pais. Então, é um reconhecimento, né? É reconhecer aquele território, reconhecer esses pais. E aí há muito a se ganhar nessa relação, muito mais do que a gente forçar, talvez, algo que a gente não, a gente mesmo, enquanto pais, não dê conta, né, de realizar. Algumas crianças estão se saindo muito bem na questão das aulas online, para os que estão tendo, né? Mas grande parte das escolas, pelo que eu sei, estão com essa nova proposta. E aí, É, para algumas crianças, isso funciona muito bem. Para outros, isso não tem funcionado. A criança logo barra, né? Tipo, a escola era o meu espaço e você já está aqui o dia inteiro comigo e ainda está querendo ser meu professor. Isso não. A não escola é o meu é muito espaço. complicado. Por isso que eu falo que a questão da escola é uma outra live, né? Uhum, Assim, porque são muitas questões, e aí eu, como Miguel é educador, né? O Miguel é educador de ensino uhum, médio, vocês estão vendo, né, gente? Tadinho. uhum. Ele tá tomando banho, Felipe saiu já do deve banho. estar com Depois que fome. saiu do banho. Saiu do banho. Resolveram tomar banho na live, porque o meu banheiro é no meu quarto, entendeu? Então eles queriam tomar banho no banheiro da mamãe, saca? E aí, Na hora da enfim, live. temos que ceder, né? Um pouquinho. Uhum, Graças a Deus o Miguel já tá acalmando lá. Mas então, é porque são muitas questões envolvendo a questão da escola, né? E o Miguel, como educador do ensino médio, né? E são várias questões que envolvem, e aí é uma outra live, gente, que nem deveria ser eu aqui, né? Deveria ser uma outra pessoa para poder falar, porque são muitas questões. A questão que entra agora, com o Miguel, por exemplo, é a questão de todo mundo poder ter uma internet para fazer as aulas, não é? No caso do Miguel, não é todo mundo que tem internet, uhum. né? Como o Miguel do IFET, de uma escola pública, então tem essa questão. Aí tem as questões. A Pois Flávia é, colocou tem aqui, escolas né? municipais, pois é, o IFET Não também, oferece. Flávio, também não está, porque né, Uhum, é um disparate muito grande. Então, enfim, sem dúvida. muitas questões. É uma E aí questão tem as complexa. questões que eu estou vendo, né? Que eu sou o Gabriel não está recebendo material, só material muito lúdico, o Gabriel, né? Material lúdico, não está Uhum. recebendo, claro, matéria, porque ele está no maternal 3 ele não tem matéria. Mas tem a questão do. Eu vejo as mães correndo. Gente, a minha cunhada, por exemplo, ela trabalha no mesmo online, numa plataforma, no mesmo horário que o filho tem aula. E ela está sozinha em casa com os dois, com o filho, enfim. São as questões muito complicadas, né? Então, assim, Uhum, eu acho uhum, que essa quarentena ela traz para gente um olhar assim da gente ter que realmente ser muito adaptável, muito resiliente em muitas coisas, né? uhum. Sim, é, E não se realmente, culpar, porque tá difícil para todo sim, mundo, gente. Tá difícil para é todo mundo. abrir Todo mão, mundo está num novo lugar, né? uhum, sem dúvida. Para os Então, professores é um desafio gigantesco, para os pais, né? Então, é abrir mão de ter o controle da situação. Eu acho que é um momento de reaproximação das relações mãe, pai, filho, né? Mães, cuidadores, né? Sejam quem está com essa criança. De ter um horário para essa criança, né? Pode trabalhar de forma mais concreta para os que precisam, colocar lá um calendáriozinho, né? Os horáriozinhos
para quem trabalha em casa. Agora eu posso estar com a criança, o tempo da criança é diferente, a gente sabe, né? A gente fala para a criança daqui a pouco, daqui uma hora ela volta aqui, já deu uma hora, então assim, se a gente trabalhar talvez de uma forma mais concreta, de uma forma lúdica, né? Pode até colocar algum marcador, assim, quando for tal, né, tal hora a gente vai Eu poder brincar, descobri que o colocar isso. marcador da Air Fryer faz isso. Eu estava pensando em comprar um daquele de relógio Uhum. de cozinha. E aí, pessoal, eu descobri que o marcador da Air Fryer, só aquele de cima, faz, se você colocar, ele faz a contagem. Então, a Carol travou. Eu vou concluir aqui minha fala. Então, assim, se você. A criança ela não tem muita ideia, isso pelos meus. Tá, gente? Pelo que eu estou percebendo com os meninos, eles não têm muita ideia de tempo. Né? Então, assim, vamos supor, 5 minutos. Tem 5 minutos. Ele, 1 minuto ou 5. Aqui em casa dá muito certo colocar os 5 minutos na airfryer. Aí eu peço pro Gabriel prestar atenção, filho, presta atenção. Ah, a Carol caiu. E aí, na hora que dá os 5 minutos que marca, aí ele já. Ah, mamãe, já deu 5 minutos. Costuma dar certo. Vou chamar a Carol, que eu acredito que a gente já deva, infelizmente, estar terminando. Eu quero saber se eu tô travada. Fala um ok aí, pessoal. Será que eu tô? Ai, meu Deus, eu não posso travar agora não, que senão o vídeo não fica gravado. Ai, meu Deus, vamos lá. Amor, dá uma olhadinha no seu celular, vê se o vídeo travou. Vocês estão me vendo? Ai, meu Deus. Amor, dá uma olhadinha pra mim no celular, vê se o vídeo travou. Vê se travou a minha imagem. Cadê seu celular? Não sei, desliguei. Não é só a Carol que saiu. Eu não tô conseguindo mexer no meu celular aqui, ó. Tá ao vivo. Tá ao vivo? Tá. Mas meu celular... Gente, então peraí. Meu celular tá travadão aqui. Eu vou encerrar o vídeo. Não sei o que eu faço, porque se eu encerrar, posso perder. Ai, meu Deus. Amor, me dá seu celular, então. Deixa eu trocar com você. Gente. Mas gente, então peraí. Meu celular tá travado. Meu celular tá travado. Vou encerrar o vídeo. Não sei o que eu faço, porque se encerrar... se fechar, perde. Meu celular tá travado, meu Deus. O que eu faço, gente? Me ajuda. Ah, voltou. Ai, peraí. Pronto, agora foi. Nossa Senhora! Ai, meu Deus, travou aqui. Tá todo mundo ouviu o Felipe chorar. Ai, gente. Gente, me ajuda. Voltou agora. Ah, voltou. Mas vamos ver se ela
Se ela chama, eu vou chamar ela de novo, tá? Oh, meu Deus, quase que eu paguei o mico, hein? Quase. Que eu tava achando que já tinha caído tudo. Pois é, tá vendo? Estou. A gente tem que largar, gente, a ilusão do controle. Isso é palavra. Ó, se eu quero, vou deixar um recadinho para as mães, enquanto a gente tenta falar com a Carol, que agora começou tudo de novo. Dia das Mães. Mães e pais, cuidadores. É nada. Cuidador. Pessoa que tem uma criança adotada, de barriga, para você, perca a ilusão do controle, tá legal? Essa é a palavra, é a frase de ordem, tá? Vamos ver se a Carol entra. Tá, ela vai reiniciar o celular. É, ué, tá vendo? Pois é. E aí, enquanto a Carol tá reiniciando, eu quero aproveitar esse momento para dar mais, né? Como eu falei, que o Gabriel tá de 3 para 4, daqui um mês exato ele faz 4 aninhos, de 3 anos para 4. Daqui um mês ele faz 4 anos. E aí eu tenho umas diquinhas para vocês super legais que dão super certo com o Gabriel, tá? Primeira dica que aqui em casa tá rolando muito bem é essa rotina do Gabriel. Eu coloco no papel com desenho, vamos supor. Para ele sair um pouquinho da internet, para ele poder participar da rotina da casa. O que eu faço? Por exemplo, hora de. Um exemplo, colocar assim, 2 horas. Hora de brincar de quebra-cabeça. Aí eu escrevo isso. E aí eu desenho um quebra-cabeça mal, mal e porcamente, mas ele acha lindo o meu quebra-cabeça. Enfim. Aí depois, mais tarde, eu coloco hora de brincar de massinha. E aí eu vou direcionando. Aí eu coloco, é hora de brincar de massinha e desenho a massinha. Ele curte. Aí eu tenho uns ímãs de geladeira que são do Pato Donald, do Mickey, sabe? Pato Donald, do Mickey, né? Aí ele vai andando nos horários. Isso é super legal, porque fica super lúdico. E aí ajuda na rotina, tá? Isso foi dica que alguém me deu, outras psicólogas me dão, e foi super legal. Vamos ver se a Carol vem. Tá, mamãe, isso tem dado certo aqui em casa. Aí, hora do banho, eu coloco lá, tipo assim, igual agora. Ele correu pro banho, porque lá no Pato Donald estava a hora do banho. Ei, amiga! Lidar com a imprevisibilidade é muito difícil, né? Não, falei que eu vou dar de presente para todo mundo, sabe o quê? Não, o controle é uma ilusão. Esse é o presente, amiga, que a gente está dando para as mamães. Tá vendo? Né? A Tá Carol vendo acabou de. como funciona? Esse é o nosso presente para Aí, todo mundo. tá vendo? A criança chora na hora da live. É assim, né, Ju? A maternidade real é essa. É. E aí a gente estava concluindo, não é? Sobre. Tava, tava falando sobre o tempo. Tava falando sobre o tempo, que as crianças não entendem o horário, o tempo, e aí, enfim, que a gente tem que Isso. se abrir para uma nova rotina, para um Uhum. novo. Que a nossa Sim. noção de tempo muda, né? Tá mudando muito com a quarentena e com a organização com as E crianças. uma coisa importante também para. Ah, meu Deus! Jesus Travou agora, amado! amiga? Eu tô te vendo. Eu tô te vendo, minha flor. Tem dia que é assim. Ai, ai. Desse jeito. Mas é assim mesmo. Eu preciso de corações. Se vocês puderem me dar corações, para saber se eu tô travada também, eu agradeço. Que pelo coraçãozinho eu vejo o que está acontecendo. Ou dá um ok aqui na live.
Pois é, gente, então, a gente pode chamar a Carol para outra, tá? No dia que tiver melhor a internet. Valeu, obrigada. E, e vamos ver, porque o que que acontece? A gente iniciar outra live, essa live que foi super legal, super explicadinha, ela cai no limbo. Então, eu não tô querendo reiniciar outra por causa disso, tá? E torcer aqui, né, pessoal, para a gente poder conseguir encerrar de uma forma de a gente concluir com a conclusão da live, né? Carol não entrou ainda não, ela caiu mesmo. Daqui a pouquinho ela entra, calma. Então, assim, pessoal, e busque, então, a minha dica como mãe, né? Como mãe, sou mãe, não sou psicóloga, nem nada. É buscar, 25 segundos, buscar possibilidades de você se cuidar e da sua criança ficar bem com isso tudo. Existem, tá bom? Entre em contato com a gente, entre em contato com a Carol, né, pelo Instagram dela, que ela vai dar ótimas dicas. E, ó, beijos, muito obrigada pela paciência. Vamos ter outra live com a Carol com certeza.